teremos, nesse momento, né, a palestra EGEORN, Não Esquecer o Passado, Agir no Presente, Olhar para o Futuro, que será proferida pelo professor doutor José Lacerda Alves Felipe Neto. Né? O professor José Lacerda Alves Felipe Neto, né, ele possui graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É ex-diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, a FAPERN, ex-secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Finanças do Estado do Rio Grande do Norte, a CEPLAN, ex-professor visitante sênior CAPES da UERN, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no semiárido da UERN, e possui experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: Geografia, Economia, Cidade, Território e Lugar. Com você, professor José Lacerda, a palavra. Obrigado. Obrigado, Yuri, os organizadores desse 25º Encontro Estadual de Geografia. Para mim é um prazer enorme participar desse evento, que eu fui um dos criadores há 25 anos atrás. Eu preparei para essa tarde, para a gente discutir aqui, pegando o tema, uma leitura do semiárido, né, brasileiro, novas visibilidades. Eu preparei uma exposição que eu intitulei Não Esquecer o Passado desse semiárido, não esquecer de agir no presente desse semiárido e um olhar no futuro, digamos, para essa região. Né? Nesse tópico que a gente colocou, não esquecer o passado do semiárido, né? A gente começa, digamos, com a questão do povoamento. Como é que essa região, né, se tornou, digamos, o semiárido mais povoado, digamos, do mundo, né? Esse povoamento inicia, digamos, quando a pecuária, que era uma atividade fundamental para a cana-de-açúcar, já que a pecuária, né, fornecia o gado, né, os animais para trabalhar como força de tração, movendo as moendas dos engenhos, e também era fundamental para abastecer os engenhos de carne, né? Então, essa atividade era fundamental para as atividades canavieiras naquela época, naquele momento, do século XVI para o século XVII. Então, o que é que ocorre? Há uma verdadeira indução para que essa atividade é essencial à economia principal do Brasil colônia, que era a produção da cana-de-açúcar, do açúcar da cana, né? É que essa atividade deixasse as terras do litoral úmido, todo, digamos, para a cana, e se localizasse mais para o interior do território nordestino. Né? Isso ocorre, digamos, em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Todo esse processo de interiorização da pecuária, que eu volto a dizer, era importante para os engenhos, mas os engenhos não queriam que essa atividade ficasse perto de si, para deixar todas as terras voltadas, as terras úmidas, voltadas para a cana-de-açúcar. Essa atividade é tão fundamental, né, nesse processo, né, que a Casa dos Ávilas, na Bahia, e a Casa das Torres, que era como se fosse empresas comerciais e, ao mesmo tempo, um capital financeiro, essas duas casas vão participar financiando trabalhadores rurais, financiando pessoas que tinham experiência, inclusive portugueses, né, vindo do continente europeu, mas também vindo, digamos, do arquipélago dos Açores, e as pessoas iam, digamos, para montar fazendas de criar gado no interior, digamos, do Nordeste, consequentemente no semiárido. Essas duas casas dos Ávilas e das Torres, elas funcionavam da seguinte maneira: ela financiava, digamos, a que esse
pretenso, digamos, futuro fazendeiro de gado, né, montasse, digamos, a sua entrada, digamos, para o interior, com carroças, com as primeiras matrizes, digamos, de animais, com alguns trabalhadores, com ferramentas, né, para esse pessoal, digamos, entrar, digamos, no semiárido nordestino e montar as primeiras fazendas, digamos, de gado. O pagamento que esse pessoal ficava, esses futuros fazendeiros ficavam devendo a Casa dos Árvores e da Torre, essas duas casas comerciais e que agem como um capital financeiro, seria feito, digamos, na mercadoria que mais interessava, digamos, na Europa, o mercado europeu naquela época, que era o couro. A carne era vendida para os engenhos, carne seca, a nossa carne de sol, e o couro do gado abatido era vendido, digamos, para a Europa, e era com o couro que esses empréstimos feitos, digamos, para se montar as fazendas, eram pagos nessas duas casas comerciais, né? E era uma forma também dessas casas comerciais manter, digamos, um mercado cativo, né? Desses dois produtos que era importante, digamos, para a exportação. Então, esse primeiro povoamento, né, que vai se dar dentro das fazendas do semiárido, né, que vai se dar dentro das fazendas de gado, né, ele vai criar relações de trabalhos que induz, digamos, a um processo de reprodução da população, né. Os fazendeiros, por possuir vastas cismarias doadas, digamos, pelo rei de Portugal, e essas cismarias, essas extensões de terras, precisavam, digamos, ser guardadas, né, ser protegidas de outros invasores, inclusive dos seus vizinhos. Então, é nesse sentido que interessava, digamos, para o fazendeiro que tinha se instalado no semiárido, interessava, digamos, para eles ter uma população grande dentro de sua fazenda, através de seus moradores, que seriam eles que guardariam a própria fazenda, né? Por isso que a localização dos moradores dentro de uma determinada fazenda era estratégica, né? Fulano vai ficar, meu morador tal, digamos, vou instalá-lo, né, no pé da Serra do Cavalcante, outro, digamos, vai ficar, digamos, próximo, digamos, à desembocadura do Barra Nova, o outro, digamos, vai ficar, digamos, próximo, né, aonde é hoje o Açu de Itães. Então, essas determinações de onde deveriam ficar os seus moradores, né, era uma logística, né, estratégica, digamos, para ter gente, digamos, do fazendeiro guardando sua terra, né, em toda a sua extensão. Por isso que esses pontos territoriais eram bem determinados. E interessava, digamos, para o fazendeiro que esse morador, com a sua família, se reproduzisse e tivesse, digamos, famílias numerosas. Daí as famílias de 10, 12, né, 14, 15 filhos, que eram forças de trabalho, que iam sendo reproduzidas dentro do território, digamos, da fazenda, para servir, digamos, ao fazendeiro. Essa população que cresce e surge dentro da fazenda de gado, ainda vai servir também para dar ao fazendeiro poder, um poder paramilitar, no momento que esse fazendeiro montava as suas milícias, né? Montava as suas milícias, justamente chamando esses homens, que eram os seus moradores, e com seus filhos, né, com seus parentes, né, para lutar pelos seus interesses. Quer seja, digamos, na luta pela terra, quer seja, digamos, na luta, digamos, ainda contra, né, algum outro invasor que colocasse, digamos, em risco a posse do seu território, né, da sua fazenda. E essa população que cresce dentro da fazenda também vai dar ao fazendeiro um outro poder, né, que era o poder político, o poder do voto, daí o voto de curral, o poder, digamos, do voto de curral. Então, ter muita gente dentro de sua fazenda significava esse poder, ou esses poderes. Um poder paramilitar, para armar gente, digamos, para lutar pelos seus interesses, né, e guardar, digamos, as suas terras, e um poder político, né, no momento que essas pessoas eram arrebanhadas, digamos, para votar em determinados candidatos que interessavam, que eram indicados, digamos, pelo fazendeiro, né. Então, o povoamento do semiárido nordestino, ele se dá dessa forma. Por isso que mesmo quando as fazendas, né,
mesmo quando as fazendas deixam de ser um bom negócio, e geralmente isso vai ocorrer primeiro, digamos, com a crise dos engenhos, né, quando os holandeses, digamos, são expulsos e começam a produzir açúcar em outras partes, digamos, do território americano, principalmente no Caribe. E é nesse momento aí que há uma redução, digamos, do mercado de açúcar exportado, digamos, para a Europa, né? E, consequentemente, há uma redução, né? Há uma redução também da solicitação da carne de sol por parte, digamos, dos engenhos, que agora não tem a mesma quantidade de trabalhadores por conta da redução desse mercado do açúcar, digamos, na Europa. As fazendas também vão sofrer porque, nesse momento, coincide também com a questão da queda da exportação, digamos, do couro para o mercado europeu. Então, as fazendas que antes tinham 2 mercados para exportar o produto da pecuária, a carne de sol para os engenhos e o couro, digamos, para a Europa, quando ela perde isso, né, ela se fecha, né, e não perde população, né? Ela se fecha e se torna como se fosse uma espécie de uma unidade civilizatória, né? Que vai praticamente, digamos, produzir tudo, digamos, para dentro, já que não tem mais recursos para comprar as coisas que vinham de fora, né? Então, é nesse sentido que o povoamento, né, se dá com essa densidade todinha, digamos, que a gente encontra até hoje, digamos, no Nordeste, né? Interessava, digamos, para o fazendeiro ainda manter essa quantidade de trabalhadores dentro da sua fazenda, porque esses trabalhadores não custavam nada, não representavam custo, digamos, para ele. Eles não eram assalariados, né? As relações de trabalho eram na base da meação, da parceria, né? Da terça, né? Da quarteação, quando se tratava, digamos, da questão do gado. Ou seja, eu pagava essa força de trabalho com a mercadoria que ela própria, digamos, produzia, né? É como se eu retirasse, digamos, da terra, a renda da terra, através do trabalho, digamos, dessas pessoas. Então, a fazenda de gado não perde população, assim como os engenhos perderam, que tiveram que vender, digamos, escravos, quando essa atividade canaveieira é reduzida, tiveram que vender escravos para a mineração, né? Ou então, digamos, para o Vale da Paraíba, onde também tem uma cultura de açúcar, de cana-de-açúcar, digamos, bastante adiantada. Então, é nesse sentido aí que a gente justifica, né, nessas rápidas palavras, o povoamento e essa densidade de população, digamos, no semiárido, digamos, nordestino. O próximo slide aí, Yuri. Um outro elemento, digamos, desse não esquecer o passado, é que, como essa região, né, historicamente, né, e naturalmente, digamos, é uma região semiárida, é uma região seca, né, e como ela tem esse contingente de população, a ponto de que quando o algodão chega como uma atividade econômica para ser desenvolvida no semiárido nordestino, o algodão não precisa trazer escravos, não precisa trazer gente de fora. Já encontra dentro das fazendas, né, um contingente de trabalhadores aptos, digamos, para o trabalho, e um fazendeiro apto e realmente querendo entrar novamente no mercado, né, de exportação, tem um produto que é para entrar no mercado de exportação, no caso, digamos, algodão, que ele tinha no passado, digamos, com couro. Portanto, esse povoamento do semiárido, né, ele vai ter problemas, digamos, em cada momento de seca, porque você tem uma população grande, né, vivendo, digamos, nessa região, e quando os períodos de seca, digamos, ocorrem, então você tem, né, uma dificuldade grande, porque essas pessoas não têm salário, não têm, digamos, uma segurança, né, alimentar. O alimento, digamos, aquela mercadoria que ele produz. Se não tem inverno, então não tem a mercadoria.
Isso afeta, digamos, o trabalhador, afeta, digamos, também o dono, digamos, da fazenda, né, o fazendeiro, mas afeta mais o trabalhador que não tem mais alternativa a não ser, né, passar fome, morrer, digamos, e ver se seus animais domésticos também morrerem, ou então migrar, né? É nesse sentido aí que, a partir da seca de 1877, começa a surgir algumas políticas públicas, né, para tentar amenizar os efeitos da seca. As políticas públicas que foram conhecidas nesse início como políticas para combater as secas, como se a gente pudesse combater um elemento que é do quadro, digamos, natural, né? Mas a ideia era justamente essa de amenizar os efeitos da seca sobre uma população que era significativamente numerosa para uma região, digamos, com essas dificuldades, né, de sobrevivência. Então, é nesse sentido que várias comissões, né, são criadas entre 1877 e 1906 para estudar a região. Essas comissões eram nacionais, formadas, digamos, por cientistas nacionais ou internacionais, que vinham para estudar o Nordeste e o semiárido e propor soluções, digamos, para a seca, né? Essas comissões originaram uma série de estudos, né, inclusive de onde deveriam ser construídos os açudes, geralmente em boqueirões, para tentar evitar o máximo possível a grande obra de engenharia, para fazer com que a obra de engenharia fosse a menor possível. E no boqueirão era a própria, né, montanha, a própria serra, né, e as suas encostas, que seria, digamos, a barragem, digamos, natural né, desse represamento d'água. Grande parte, digamos, de nossos açudes foram determinados por essas comissões. É o caso do Gargalheiras, né, e o ponto foi determinado nesse momento, embora o açude tenha sido construído muito tempo depois. É o caso do Itães, e agora também da barragem de Oiticica, que ainda está em construção, mas ela foi determinada também no passado, através dos estudos dessas comissões, que deixaram uma série de obras, uma bibliografia muito rica, digamos, para o semiárido, né? Essas comissões eram formadas por geólogos, engenheiros geógrafos, né, que era uma formação que existia, né, naquela época nos Estados Unidos, um engenheiro geógrafo, né, que era um engenheiro, digamos, que ia fazer transformações, né, no território, que ia, né, determinar, no caso aqui da seca, quais eram os melhores locais para se construir açudes e barragens no semiárido nordestino. Então, esse período, né, de 1877 a 1906, dá início a uma visão de solução de seca para o Nordeste, que a gente chamou de a fase hídrica, né? A concepção era que o problema da seca era por conta da falta d'água. Então, se eu represasse, digamos, a água, realmente eu iria resolver, digamos, o problema, digamos, da seca, né? Essa fase, né, que tem essa visão, né, da seca como um problema hídrico, ela vai ser mais rica também no período de 1906 a 1945, né? Porque nesse período é criado o IOCS, a Inspetoria de Obras contra as Secas, que depois vai ser transformado em Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, e na década de 40 é transformado em DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O DENOX, o IOCS, o SFOC e o DENOX, essa instituição que é criada, né, para dar conta dessa visão da seca como um problema hídrico, né, ela vai construir açudes e barragens, né, e vai também produzir um vasto estudo sobre o semiárido nordestino, né. É desse momento aí que surgem estudos como Serras e Montanhas do Nordeste, de Luciano Jacques de Moraes, que é uma espécie, digamos, de primeiro trabalho geomorfológico, né, do Nordeste, né, da geomorfologia do Nordeste, principalmente, digamos, do semiárido, né, já com esse intuito também de conhecer, digamos, a geologia e a geomorfologia da região, para tentar estabelecer onde devem ser localizados os açudes e essas barragens, né. É desse momento aí também que surge, um pouquinho mais à frente, né, que surge uma série de estudos sobre o Nordeste, né, sobre a orientação do Nordeste, com o Renato Braga, que vai produzir, digamos, uma pesquisa que vai originar algum texto, né, sobre
plantas do Nordeste, né? Principalmente, digamos, da Caatinga. É nesse momento aí que Vasconcelos Sobrinho tem a primeira preocupação com o processo de desertificação, digamos, do semiárido. É nesse momento aí também que surge clássicos, né? Como Solo e Água no Polígono das Secas, de Guimarães Duque. E um pouquinho mais na frente vai surgir também um clássico do Nordeste, né? De um geógrafo nordestino, o professor Manuel Coelho Andrade, A Terra e o Homem no Nordeste, né? Então, a seca e as políticas públicas que foram criadas, digamos, para tentar dirimir, digamos, o problema, terminam induzindo uma série de estudos, né? Uma série de pesquisas sobre o semiárido nordestino, que não tenho nenhuma dúvida que é uma região bastante estudada por vários profissionais, inclusive por nós geógrafos, né? Essa fase de políticas públicas para combater, digamos, as secas tem um outro período de 1950 a 1964, né? Que eu estou chamando de que é o período do nacional desenvolvimentismo, né? Quando se cria a Chefs, o BNB, a Sudene, né? O GTDN, que vai criar a Sudene, né? Essa fase, ela é induzida, digamos, com uma concepção diferente, digamos, da que até então vinha sendo trabalhado, de ver a seca, digamos, como um problema hídrico, né? O nacional desenvolvimentismo, que tinha, digamos, no seu escopo principal industrializar o Brasil, que o país entraria para o seleto mundo dos países do primeiro mundo através da industrialização. Isso começa com Vargas, Getúlio Vargas, perpassa, né, o governo de Juscelino. Esse imaginário nacional desenvolvimentista, né, pensava, digamos, que tinha que igualar o Nordeste, ou seja, reduzir a desigualdade entre o Nordeste e a região Sul-Sudeste, né? Trazer, digamos, o Nordeste, digamos, mais para próximo, digamos, dessas regiões. Portanto, o Nordeste também tinha que industrializar-se, né? Para fazer parte desse ideário, desse imaginário nacional desenvolvimentista, né, que perpassa os governos de Vargas e de Juscelino, digamos, Kubitschek, né? Então, é nesse momento que são criados esses organismos, a Chefs, o BNB. É nesse momento aí, no final dos anos 50, né, que uma equipe liderada por Celso Furtado, nomeada por Juscelino Kubitschek, né, elabora, digamos, o GTDN, Grupo de Trabalho de Processamento do Nordeste. Esse grupo de trabalho vai pensar o Nordeste de uma forma diferente do que o Denox vinha pensando, vê, digamos, o problema da seca como um problema estrutural, né, não como um problema hídrico, né? Pela primeira vez vai se dizer que a seca é um problema estrutural por conta da concentração da terra e da concentração da renda. Então, isso tudo concentrado na mão de poucas pessoas, terra e renda, faz com que os pobres, o trabalhador rural, quando a seca chega, ele realmente é a parte mais frágil, né, de toda essa estrutura, digamos, social, e é ele, digamos, que vai passar fome, é ele, digamos, que vai fazer parte, né, das frentes de emergência, ou é ele, digamos, que vai fazer, digamos, as migrações, né? Esse processo migratório, né, que se acentua, digamos, nesse momento de 50 a 64, ele é muito anterior a isso, né? Quando começa a extração de borracha dos seringais da Amazônia, o primeiro surto migratório, né, para aquela região, para se trabalhar nos seringais da Amazônia, são de nordestinos, vindo, digamos, do semiárido, né, em momentos de seca, né, que estão dispostos a entrar dentro da mata, pegar malária, né, mas migra, digamos, com a esperança de melhorar de vida, de ter uma situação melhor do que tinha no semiárido, digamos, por conta, inclusive, digamos, das secas. Então, é nesse contexto aí que Felipe Guerra registra num clássico também sobre o Nordeste, Secas contra a Seca, existe que só do Porto de Natal saíram 25 mil pessoas, migraram, digamos, dentro de um determinado período para trabalhar no seringais da Amazônia, e do Porto de Areia Branca, que era chamado na época Porto de Mossoró, saíram 15 mil, digamos, pessoas, né, 15 mil migrantes para se deslocar, digamos, para a Amazônia.
Então, esse processo migratório, a gente vai perceber que ele vai ocorrer concomitantemente um empreendimento capitalista, né? Você tem um empreendimento capitalista e tem um momento de seca, né? Então, esse empreendimento, digamos, capitalista, que requer força de trabalho, né, barata e disposta a enfrentar qualquer tipo de trabalho, como é o caso, digamos, da extração de borracha dos cereais da Amazônia, né? Esse empreendimento, né, ele mesmo induz um processo migratório para onde esse evento capitalista está, digamos, ocorrendo. Quer seja, digamos, para a Amazônia, né, para o Senegal da Amazônia, quer seja para derrubar a mata do Planalto Paulista para transferir a fazenda de café do Vale da Paraíba, né, para o Planalto Paulista, né? Tem um filme de Tezuka Yamazaki que ela demonstra bem isso, né, que são os nordestinos, os migrantes nordestinos oriundos do semiárido, e os italianos que vão derrubar a mata e criar as primeiras fazendas de café, né, para os cafeicultores paulistas que vão, né, transformar, digamos, o café na grande economia, digamos, do Brasil por um período muito longo. Então, esse processo de migração dessa força de trabalho nordestina, que é concomitante, é um período de seca com um evento capitalista que requer essa força de trabalho, né? Isso vai ocorrer na construção civil de São Paulo, na construção civil do Rio de Janeiro, no processo de industrialização de São Paulo, na construção de Brasília, em 1958, 1960, né? Vão ser os nordestinos que vão realmente, né, migrar, digamos, para essa região, para fazer esse tipo de trabalho que o evento capitalista, os eventos capitalistas, digamos, estão a requerer. Então, isso mostra que essa força de trabalho do semiárido nordestino, né, o migrante nordestino, no famoso retirante, né, cantado em livros importantes, como é o caso de Seca, de Graciliano Ramos, né, e Raquel de Queiroz no 15, né, esse migrante cumpre, digamos, uma função, né, que é importante, digamos, para o capitalismo, né, que é ter uma força de trabalho barata para seus eventos, né, para sua reprodução, né. Isso só vai cessar quando o capitalismo, digamos, entra em crise, na seca de 70, 78, 83, quando você não tem um evento capitalista, e São Paulo também está, o próprio centro mais dinâmico do capitalismo brasileiro, São Paulo, o eixo São Paulo-Rio de Janeiro também está em crise. Então, não interessa, digamos, a chegada, digamos, do migrante nordestino, né? Então, há toda uma política de indução para que esse migrante, digamos, permaneça, digamos, na região. Aí, a partir da seca de 78 e 83, que surge os programas de emergência, né? E vão remunerar, né? Remunerar, digamos, essa população, né, com uma remuneração, digamos, pequena, mas que o objetivo era evitar um genocídio, né, dessa população e também evitar que essa força de trabalho, tão importante para o capitalismo, que daqui a pouco ele não está precisando agora, mas pode precisar no futuro, que essa força de trabalho desapareça, né? Então, essa função foi cumprida, né, vem sendo cumprida, digamos, pelo migrante nordestino, esse processo migratório, né, com essa função de abastecer de trabalhadores, né, eventos capitalistas que ocorrem, digamos, no território nacional. E a migração, digamos, só cessa quando não interessa mais ao capitalismo esse processo, né? Ou porque já tem gente suficiente para ele explorar, né? São Paulo, em determinado momento, tinha 3 milhões e 500 mil migrantes nordestinos dentro do seu território, ou então porque o evento capitalista não exige, não requer mais esse contingente de trabalhadores com a qualificação de trabalho que esse migrante, digamos, tinha. O próximo slide aí, Yuri. Pois é. Então, isso que eu estou chamando ainda de não esquecer o passado, né? Tem a quarta fase, que é a modernização, digamos, da economia. Essa modernização, né, que é, até certo ponto, revolucionária
nos primeiros anos, digamos, da Sudene, com o Celso Furtado, que é a Sudene que surge do grupo de trabalho, né, do Nordeste, que surge do GTDM. Esse grupo, né, formado principalmente os Celso Furtado e Chico de Oliveira e outros estudiosos, digamos, do Nordeste, né, esse grupo vai propor que determinada fragilidade do semiárido, né, seja suprida, como é o caso da produção de alimentos, por conta da seca, seja suprida por terras úmidas que eram ocupadas por cana-de-açúcar, que pudesse ceder espaço, ceder território para que essa atividade da produção, digamos, de alimentos, que é frágil diante de um momento, digamos, de seca, ocorresse nessas áreas úmidas. Então, é nesse sentido, digamos, que uma série de estudos vão ser desencadeados para tentar aumentar a produtividade da cana, na concepção de que, aumentando a produtividade, a cana cederia, né, espaços, digamos, para se produzir, digamos, alimento. Essa, digamos, era a ideia, uma das ideias, digamos, da equipe do GTDM, da primeira equipe da Sudene, liderada por Celso Furtado. A ideia era justamente, digamos, essa, né? Se eu uso 1 hectare e estou produzindo 500 quilos de cana, né, ou 1 tonelada de cana, estou exemplificando. Esse dado não é correto. Agora, eu aumento, através de pesquisas, eu encontro uma cana, né, uma espécie de cana que dobra ou então triplica, digamos, essa produtividade. Então, em vez de eu produzir 1 tonelada, com esse tipo de cana, fruto desses estudos, fruto, digamos, dessas novas tecnologias estudadas, digamos, pela Sudene, né, vão ser produzidas, né, em vez de produzir 1 tonelada, vão ser produzidas 2, 3 toneladas. A ideia é que, através do aumento da produtividade, a cana-de-açúcar cedesse território e espaço, digamos, para a cultura, digamos, de alimentos. E, com isso, tirar, digamos, o Nordeste da sua parte mais frágil, né, que era justamente a produção de alimentos, que praticamente desaparecia quando chegava, digamos, um período de seca. A outra ideia da equipe de Celso Furtado era transferir uma parte da população, digamos, do semiárido, de trabalhadores do semiárido, né, para regiões úmidas do Maranhão, né? Para a região, digamos, do Maranhão, que tinha terras devolutas, ou então tinha terras, digamos, que pertenciam, digamos, à nação, para ser ocupada, digamos, por essa força de trabalho. Era uma espécie, digamos, de frentes colonizadoras, né, que migrariam, digamos, para essas áreas úmidas, não sujeitas, digamos, às secas, justamente para produzir alimentos. Essa, digamos, era a ideia, digamos, de Celso Furtado, né, para tentar resolver, digamos, a questão do semiárido. Tinha uma questão, digamos, política que a equipe também via, né, a equipe de Celso Furtado, que era justamente a questão das oligarquias agrárias, né? As oligarquias agrárias, eles viam, digamos, como um atraso, né, porque era eles que concentravam a terra e a renda, ou então eles eram apoiados por concentradores, por fazendeiros, que concentravam a terra, digamos, e a renda, né? Então, essas oligarquias, ou eram elas próprias, digamos, as concentradoras da terra e da renda, ou elas estavam a serviço, né, dos fazendeiros, né, que detinham, digamos, a terra, digamos, e a renda do semiárido nordestino, né? Então, modificar, digamos, essa estrutura social, política, né, também era importante para essa primeira Sudene. E Celso Furtado imaginava, justamente com Chico Oliveira, e isso está bem colocado no livro de Chico Oliveira, Elegia para uma Região, a ideia, digamos, é que, através da industrialização do Nordeste, né, se criaria 2 novas classes sociais, né? Uma burguesia industrial, né, que teria interesses que se confrontavam com as oligarquias rurais, teria interesses, digamos, mais urbanos, né, mais modernos do que, digamos, as oligarquias rurais, e uma classe de proletariado e trabalhadores nessas novas indústrias que surgiriam, né, que também não votaria, digamos, do mesmo jeito que votava, digamos, os trabalhadores rurais que estavam
contidos, né, sobre as ordens dos fazendeiros, no chamado voto de curral, né? Então, a ideia é que teria, assim, uma modificação política também, econômica e política, digamos, na região, que se a industrialização provocasse o surgimento dessas duas classes sociais, né? Uma burguesia industrial e uma classe, digamos, proletária, que certamente votaria diferente, né? E faria encaminhamentos políticos diferentes das oligarquias rurais. Se isso tivesse, digamos, acontecido, realmente o Nordeste que a gente tem hoje, e o semiárido que a gente tem hoje, seria outro, né? Mas essas coisas não se efetivam. As pesquisas feitas para se encontrar uma espécie de cana com mais produtividade, em vez de ceder terra, né? Em vez de ceder terra, digamos, para alimentos no litoral úmido, foi o contrário. Essa cana tinha condições de se adaptar, inclusive, a áreas do agreste, né? Com isoietas, né? De precipitações abaixo das que a cana exigia, digamos, no litoral. Essa espécie nova exigia precipitações menores, né? Até, ela se adaptava até em área de 800 milímetros, digamos, de chuva por ano. Então, ela chega, digamos, ao agreste, e em vez de ceder área no litoral úmido para a agricultura de alimentos, ela destrói a área de agricultura de alimentos que a gente tinha no agreste, né? Um outro fato é que a frente do Maranhão, que seria ocupada por migrantes nordestinos, né? Essa colonização do Maranhão, que seria feita por migrantes nordestinos para produzir alimentos, né? Numa área úmida, não sujeita, digamos, às secas, né? Essa área, digamos, quando os políticos do Nordeste tomam conhecimento de que tem terras devolutas nessas áreas, né? Então eles se apropriam dessas terras e montam fazendas, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Norte a gente tem notícias de vários políticos que também eram fazendeiros, que transferiram, ou então montaram fazendas, né? No Maranhão, né? Ou então se apropriar dessas terras e transferiam, digamos, o gado, quando o período de seca aqui do Nordeste, para o Maranhão, quando o período, digamos, de seca, digamos, chegava. Ou seja, aquilo que foi preconizado pelo GTDN, né? E tentado colocar como política, digamos, pela primeira Sudene de Celso Furtado, não se concretiza, né? O processo mesmo de industrialização, em vez de surgir uma nova classe, né, dominante através da burguesia industrial, né, são justamente políticos nordestinos, né, e a pessoas ligadas, digamos, às oligarquias, que vão se tornar, pegando dinheiro emprestado dos fundos, né, dos fundos que patrocinavam a criação dessas indústrias, eles vão pegar, digamos, esse recurso e criar ou não essas indústrias, né? Muitos deles criavam, digamos, tomavam dinheiro emprestado, montavam, digamos, uma vitrine para tentar pegar uma segunda parcela, né, desse recurso e abandonavam, digamos, o projeto. Ou seja, o mal ficava, digamos, pior do que o que a gente tinha antes, né? Então, o que é que vai acontecer nos governos militares, né? A partir de 1964, né? Eles vão eliminar, digamos, toda a política, né? Toda a política pensada pela primeira equipe da Sudene, né? Liderada por Celso Furtado, e vão fazer uma modernização conservadora, né? Essa modernização conservadora, que tinha como, né, como por semiárido, um dos focos é a questão dos perímetros irrigados, né? E a construção de açude e barragem, né? Ela voltava a tentar dar conta, né, da visão anterior, que já tinha sido superada pela equipe que formou, digamos, a primeira Sudene, né? Então, ele volta a construir açudes e barragens, né, e induz a criação dos perímetros irrigados por parte, digamos, do Nenox, né? Só que os perímetros irrigados, né, produziam determinadas culturas que eram de pouca perenidade, né? Essas culturas, digamos, você tinha que vender de imediatamente, senão, digamos, apodrecia. É o caso do tomate, né? Eu me lembro bem que quando eu cheguei em Caicó, o perímetro irrigado tanto de Itães e Sabugi funcionava,
com o perímetro irrigado de Cruzeta, né? Eu acho que todos eles produziam tomate, né? E entregavam, digamos, o tomate a uma grande empresa, acho que era Palmeiron, né? Entregava o tomate ao Palmeiron, para a Palmeiron industrializar o tomate, né? E para a gente comprar aqui o suco e a polpa do tomate, né? O chamado ketchup, né? A preços bastante baixos, preços exorbitantes. Eu me lembro que eu sempre, quando dava minhas aulas, fazia uma comparação. No momento que os irrigantes, dos perímetros irrigados de Caicó, estavam entregando o tomate, por exemplo, a R$ 1, né, mais ou menos, que é equivalente a R$ 1, né, o quilo do tomate. No mercado de Caicó, a gente comprava o quilo de tomate por R$ 8. Né? Então, era um aviltamento muito grande, digamos, do preço. Né? Mas, como a mercadoria era perecível, o DENOC se justificava, dizendo que tinha que fazer, digamos, esses contatos com as empresas, né? Por conta de não ter logística nem estratégia, digamos, para participar de um mercado que fornecesse, digamos, preço melhor. Então, por isso que a gente diz que essa modernização é conservadora. Ela não ocasiona, né, a redenção das pessoas e, consequentemente, da pobreza do semiárido nordestino. Essa fase ainda vai induzir a agricultura irrigada, né? Porque também é nesse momento, né, que vai surgir, principalmente na década de 70, no início da década de 80, né, é nesse momento que vai surgir a agricultura irrigada. É nesse momento que vai surgir as experiências, né, de agricultura irrigada com a Maísa, a Mossoró Agroindustrial Sociedade Anônima, que se propõe primeiro a produzir a castanha do caju, né? A Maísa, quando é criada, digamos, ela é uma propriedade de 15 mil hectares, né? Formada por terras da fazenda São João, né? Do senhor Tarcísio Maia, que foi governador do estado, e é um dos sócios, digamos, da Maísa, justamente por entrar, digamos, com essa parte de terra. Eu acho que uns 6 a 8 mil hectares era da fazenda São João, dos 15 mil que fez parte de uma primeira Maísa. Né? A ideia era do cultivo de cajueiro. Se dizia, digamos, na época, que era a maior plantação contínua de caju do mundo. Né? Mas depois o mercado europeu mostra, digamos, que tem algumas janelas, né? Que o melão entraria muito bem dentro do mercado, digamos, europeu. Então, a própria Maísa, além de produzir castanha, começa também a produzir melão através da irrigação. Então, esse é um período também da agricultura irrigada, né, que ela aumenta com um outro polo, né, que é o polo de Cana-de-Açúcar, quando a barragem de Açu começa a receber água das chuvas de 1983 e sangra nas chuvas de 1984. Né? Então, cria-se também no Vale do Açu toda uma agricultura irrigada com água, digamos, da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, justamente, digamos, para produzir também melão, banana, né? Por parte de grandes empresas. Então, a gente chamou essa fase, né? Digamos, de a modernização conservadora. Né? Há um processo de modernização, mas um processo de modernização feito, digamos, para as grandes empresas, né? E não para o trabalhador nordestino, que é quem sofre mais, digamos, com as secas. O próximo slide, Yuri. Bem, quando é que a gente vai ter, né, esse agir no presente, né, mais significativo, né? Com as políticas públicas que vão pensar o Nordeste, né, de forma diferenciada, né, do que a primeira visão hídrica, a fase conservadora, né? Eu diria que é uma retomada, digamos, do pensamento, né, do GTDN, um pouco do pensamento do GTDN, é uma retomada do pensamento de Celso Furtado. Né?
e chega, digamos, à conclusão de que é a exploração, digamos, do trabalhador, né? Que é a estrutura, digamos, da região, que concentra a terra, digamos, a renda, o grande problema, digamos, da região. Então, é nesse momento que, muito presente, digamos, desse tempo que a gente está vivendo, que se cria, digamos, os programas de transferência de renda, né? Que começa, digamos, com as aposentadorias, né? Começa com as aposentadorias rurais, né? E se conclui, mais recentemente, com o Bolsa Família, que agora nessa fase, né? Nessa fase de pandemia, o governo atual transformou, digamos, em auxílio emergencial e agora está propondo que, em vez de Bolsa Família, isso se chama, digamos, de renda cidadão. Mas é um processo de transferência, digamos, de renda, é um programa, digamos, que foi criado no governo da FHC, mas realmente ganhou densidade nos governos, digamos, do PT, com o presidente Lula. Esse agir no presente também vai ter um elemento da política pública, né, que vai ser positivo, digamos, para o semiárido nordestino, que é a melhoria do salário mínimo. Ora, numa região em que mais de 80% da população recebe salário mínimo, se você melhora, digamos, esse pagamento, se você melhora, digamos, essa renda, né, então ela vai ter impacto, né, vai ter impacto na economia e na vida das pessoas. Então, o Bolsa Família e o aumento, digamos, do salário mínimo vão melhorar, inclusive, os indicadores sociais, né, da região e fazer com que as pessoas da região tenham acesso ao mercado, né? Mesmo que seja aquele mercado mais básico, digamos, de uma alimentação melhor, né? Mas isso vai ocorrer, né? Uma outra política pública é a valorização da agricultura familiar, né? Em que o governo cria, digamos, programas que fortaleçam a agricultura familiar, que é uma forma, inclusive, de criar as condições para esse trabalhador se manter no campo, né? Com sua produção, digamos, com a sua família, né? Essa agricultura familiar que hoje ela aparece sendo valorizada de diversas formas, inclusive com os governos estaduais e alguns municipais estabelecendo que a merenda escolar seja grande parte dela adquirida dessa agricultura, digamos, familiar, né? Um outro elemento desse agir do presente, né, é justamente a interiorização no semiárido do ensino técnico do ensino superior, né? Isso também é recente, né, dentro desse contexto que a gente está abordando, mas vai ter uma importância muito grande, porque você não perde mais os talentos que estavam, digamos, no interior, que para fazer um curso superior, um curso técnico, tinha que migrar para a capital. E dificilmente esse talento que veio do interior, que fez esses cursos aqui, retorna, digamos, para o semiárido, retorna para as cidades sertanejas, né? Então, a presença da interiorização do ensino técnico, né, e do ensino superior, digamos, no semiárido nordestino, né, ocasiona, digamos, um impacto, digamos, muito grande, né, na região e em determinadas cidades, né? Eu vou citar como exemplo, digamos, Pau dos Ferros, que recebe a UERN, né, o campus, digamos, da UERN, depois recebe, né, acho que quase que simultaneamente, né, o campus da UFESA e uma unidade do Instituto Federal, né? E ela se transforma numa espécie, digamos, de cidade universitária, né, em que os jovens da região do entorno de Pau dos Ferros vêm comprar, digamos, esse serviço de educação em Pau dos Ferros. E o mercado se amplia tanto que surge também as escolas particulares, os cursos superiores, digamos, particulares, né, privados, né, justamente porque a cidade, através dessa política pública, ganhou esse status, né, de concentradora do serviço da educação nesse nível, né? Uma outra coisa também que vai ocorrer no semiárido nordestino é a ampliação do serviço de saúde, né? Um serviço de saúde, digamos, que começa, digamos, com os hospitais, né? Os hospitais regionais, né?
que começa no governo de Lavoisier Maia, né, quando ele estabelece um médico, pelo menos um médico, para cada município, a política, né, que era interessante, digamos, para a época, né, e começa a se criar os hospitais regionais. Né. Essa política, né, pública de ampliação do serviço de saúde, né, ela também induz a ampliação dessa política de saúde, né, também pelo capital privado. Quando o capital privado percebe, digamos, que é um bom negócio, né, criar clínicas no semiárido, né, ele faz, né, e isso, digamos, amplia, digamos, esse serviço de saúde que são vendidos, né, por determinadas cidades do interior do semiárido nordestino. Né. Eu volto a usar o exemplo de Pau dos Ferros. Né. Pau dos Ferros, há mais de 10 anos, que tem um hospital regional, e há mais de 10 anos que tem clínicas particulares que realizam, digamos, exames, né, de ponta semelhante ao que se realiza, digamos, aqui em Natal, em Mossoró e Fortaleza. Né, para tentar mostrar, digamos, como a política pública, né, ela pode ampliar, né, esse serviço, inclusive, beneficiando, digamos, o capital. Né. Próximo. Bem, um olhar, digamos, no futuro. Né. A gente percebe hoje que a gente teve mudanças na rede urbana do semiárido. Essas mudanças, elas ocorreram por conta dessas políticas públicas, né? Ampliação das políticas públicas de educação, né, com o ensino técnico superior, ou então, digamos, pela questão, né, da ampliação também do serviço de saúde. Né? Esses dois serviços realmente ampliaram, né, que ocasionaram modificações na rede urbana do semiárido. Né? Como você tem uma concentração de população, né, em determinadas cidades, comprando, digamos, esse serviço de educação e de saúde, né, ela também vai se especializar na venda de determinadas mercadorias. Né? Então, ela também vai se fortalecer no mercado, digamos, do varejo de determinadas mercadorias. Né? Cidades que... Né, algumas cidades, digamos, que se caracterizaram, né, na concepção do professor José Roberto Rio Fernandes, né, José Alberto Rio Fernandes, da Universidade do Porto, que chamou essa cidade de cidade de consumo. Eu, nessa preparação, digamos, dessa conversa aqui com vocês, listei aqui algumas cidades. Não é uma pesquisa, é uma busca do professor para tentar melhorar, digamos, a sua aula. Né? Aí, como cidade de consumo, a gente tem hoje, né? Na Cajazeiras, Patos e Souza, na Paraíba, Floriano e Campo Maior, no Piauí, Icó, Cateús e Jaguaribe, no Ceará, Pau dos Ferros, Caicó, João Câmara, no Rio Grande do Norte. Né? Eu podia também colocar, digamos, a sua aí. Essas cidades, né, elas exercem uma função de intermediação entre as capitais, né? João Pessoa, Teresina e Fortaleza, e os centros regionais, como Campina Grande, Picos, Sobral, Crato, Juazeiro e Mossoró. Né? Essas cidades de intermediação que chegam em determinados momentos a cumprir uma função como se fosse uma cidade de porte médio, né, naquela concepção que o IBGE criou e que muitos de nós de geografia vem estudando. Né? Essas cidades, elas geralmente têm uma localização que a deixa, digamos, ela em condições, né, de fazer esse papel de cidades intermediárias entre ela e os grandes centros, quer sejam as capitais estaduais, quer sejam os centros regionais, né, os centros polarizadores da região da qual ela faz parte. Né. Aí eu volto, né, usando para tentar explicar como são essas cidades de consumo, nessa visão de José Alberto Rio Fernandes, né, do professor da Universidade do Porto.
Essas cidades, digamos, elas não têm, geralmente não têm uma agricultura ou então uma pecuária, digamos, importante. Elas não têm indústria importante também, que seja, digamos, um motor, né, do desenvolvimento, digamos, desse urbano, mas ela tem serviços e mercadorias para vender, né, para os espaços que estão nas suas proximidades, para as cidades, os territórios que estão nas suas proximidades, no que a gente poderia chamar na sua área de influência. Né? Então, essas cidades são cidades que se especializaram no consumo de mercadorias, em vender mercadorias. Né? Elas se transformaram em cidades que os territórios vizinhos da sua área de influência vêm para consumir serviços como de educação, serviços como de saúde, serviços como de entretenimento, né? E também a compra de mercadorias. Né? Essas cidades, né, elas, nessa concepção, nesse conceito que Zé Alberto criou, a gente está chamando aqui de cidade de consumo. Né? E, novamente, eu uso, digamos, Pau dos Ferros como um grande exemplo, digamos, disso. Né? Ela recebe o serviço de educação de nível técnico superior, também expande a sua rede, né, de assistência hospitalar, de assistência à saúde, né? E com isso, né, ela se transforma, digamos, num polo que vende esse serviço, né, mas também vai vender, digamos, mercadorias para os municípios que estão no seu redor, na sua área, digamos, de influência. Né? E, por conta da sua localização, ela está tão longe de Campina Grande, está longe de Fortaleza, está longe de Natal, né? Também está distante, até certo ponto, de Mossoró. Então, essa população do seu entorno não pode se dar o luxo de ter, com a sua pouca renda que tem, de fazer consumos nessas capitais de estado, nesses centros regionais que estão distantes. Então, o consumo é feito, digamos, na cidade mais próxima, onde eu estou comprando serviço de educação, de saúde, e agora também de entretenimento, estou comprando também mercadorias. Né? Então, essa seria, digamos, a cidade de consumo, que exerce, digamos, essa função de intermediação entre elas, as capitais e os centros regionais maiores. Né? No slide seguinte, né? No slide seguinte, a gente tem as cidades de produção, que são aquelas cidades, apesar de ter alguns serviços, né? Mas elas se caracterizam mais, digamos, como cidades de produção. Aí eu listei aqui no Rio Grande do Norte, Açu, Apodi, Currais Novos, Touros e Baraúna, no Rio Grande do Norte. E dei como exemplo Limoeiro e Russas, no Ceará. Né? Essa cidade de produção, né, vou usar como exemplo, digamos, Apodi. Né? Apodi está muito próximo, digamos, de Pau dos Ferros. Né? No entanto, ela não tem os serviços e o comércio que Pau dos Ferros, digamos, tem. Mas ela tem produção. Né? Ela tem uma produção agropecuária significativa, ela tem uma produção mineral significativa, né? E tem uma série de perspectivas, né, de continuar como município, digamos, como uma cidade, né, com essa característica, digamos, de cidade de produção. Eu estou usando, digamos, para tentar remontar essa rede urbana do semiárido nordestino, entre cidades de consumos e cidades de produção. Né? Esse olhar no futuro ainda contempla, digamos, a questão da transposição do São Francisco. Né? A transposição do São Francisco para as bacias hidrográficas do Piranhas-Açu e do Apodi-Mossoró. Parece que Piranhas-Açu deve ocorrer primeiro. Né? Na semana passada, os jornais anunciavam que estava sendo aberto um edital, né, para dar conta, digamos, do ramal que vai, né, entrar, né, pela região serrana, né, passando pelo açude de Pau dos Ferros e a barragem de Santa Cruz, digamos, em Apodi. Né? Essa transposição do São Francisco, ela certamente vai impactar, né? Não só, digamos, pela questão da oferta d'água, né, principalmente em períodos, digamos, de seca, mas também para cessear, digamos, a fome das populações, mas também criando, digamos, a possibilidade, né,
de uma agricultura que beneficie não apenas o agronegócio, essa seria, digamos, o sonho, digamos, da gente, mas beneficie também o pequeno produtor rural, né? Aquele homem, digamos, voltado, digamos, para a agricultura familiar, né? Que sustenta seu sítio, sua terra, né? Com o trabalho, digamos, dos seus filhos, dos seus agregados, dos seus parentes, né? Então, para mim, a transposição do São Francisco vai ocasionar um impacto, né? Quer seja na bacia do Apodi-Mossoró, quer seja na bacia do Piranha-Açu, cuja proposta é que de lá, da barragem Amando Ribeiro Gonçalves e da barragem de Oiticica, que está em construção, sairiam as adutoras, né, para abastecer, deixar com água os açudes do Itã e de Gargalheiras e outros açudes, digamos, da região, para garantir essa questão do recurso hídrico, né? Para a gente não ter uma crise hídrica no momento de seca na região. Que eu também projeto, digamos, que além dessa função, né, que é importante de fornecer água para a população, ela também teria a função de criar possibilidades econômicas, inclusive, digamos, para a pequena produção rural, para o trabalhador familiar. Um outro elemento, digamos, que eu coloco aqui nesse olhar do futuro é a questão da expansão do agronegócio, né? Certamente, uma parte disso que a gente está projetando com a transposição, o agronegócio vai se apropriar. O ideal é que ele não se aproprie de tudo, é que ele deixe, né, terras e água em condições da pequena produção, da agricultura familiar, né, também produzir e competir nesse mercado com seus produtos, né? Mas não tenho dúvida que há uma expansão do agronegócio. Por exemplo, agora, uma perspectiva, digamos, de a gente ter um grande mercado, que não é apenas o mercado europeu e dos Estados Unidos, principalmente, digamos, para as nossas frutas como melão, melancia e manga, mas que a gente também começa, digamos, a abrir uma janela no mercado chinês, que é um grande mercado, né? Principalmente, digamos, de melão. A gente tem notícias, digamos, que uma carga experimental de melão já chegou, digamos, à China, exportado, digamos, das fazendas de Baraunas e Mossoró. Uma outra coisa interessante, né, que fortalece mais ainda isso que eu chamei de cidade de produção, no caso da Apodi, são as experiências que vêm sendo bem-sucedidas na Chapada do Apodi, com a produção de uvas, principalmente aquela uva sem semente, né, a uva sem caroço, a uva de mesa. E mais recentemente, né, um produtor rural fez uma experiência com a produção de trigo e conseguiu uma produtividade quase semelhante, né, à que é conseguida dos estados do sul do país que produz trigo, né, o que faz com que a gente tenha uma perspectiva de que, como isso tem se revelado, é uma experiência, digamos, positiva, é que isso também se realize como um bom negócio para a região, né? Essa questão da experiência da Chapada do Apodi, da uva sem semente e do trigo. Uma outra perspectiva que a gente tem para o semiárido nordestino são as energias renováveis. A gente tem todas as condições, digamos, de ter uma produção extraordinária de energia solar, né? Sol é que não falta, né? Então, a gente tem condições, digamos, de ter polos de energia, digamos, solar, para a gente transformar o Estado, que já é um produtor de energia, que já produz energia eólica suficiente para abastecer o Estado, né? Que a gente tenha, né, a ampliação, digamos, disso através das energias renováveis. E essas energias renováveis, além de ser vendida, ela também barateia, digamos, a energia, digamos, para o consumo das nossas residências, mas também para as nossas indústrias e para as nossas atividades agropecuárias, né? Um outro desafio que se coloca nesse olhar do futuro são para as facções
que produz confecções, né? A gente tem que pensar urgentemente, digamos, que essas facções ela têm um papel importante, né? A gente tem notícia de que determinadas cidades, como é o caso de São José de Seridó, em determinado momento não tem ninguém desempregado. As facções absorvem, digamos, esse trabalhador, né? Aí você pode dizer, mas os salários são muito baixos, há uma exploração, mas eles impactaram, né, os indicadores sociais da região. A ponto do Seridó tem indicadores sociais melhores do que regiões que têm atividade, né, atividade econômica que a gente julga, né, mais produtiva, digamos, mais economicamente viável, né? No entanto, essas atividades estão concentradas, elas não distribuem renda, né? A do Seridó, mesmo, digamos, com salários com baixa remuneração, mas há uma distribuição, digamos, de renda, né, na região. O que é necessário é que as facções, e talvez esse seja o desafio maior desse olhar no futuro, que as facções reduzam a dependência que ela tem, digamos, das grandes empresas. Para não acontecer como agora. Por exemplo, a ERG, que estava lá, digamos, eu acho que há mais tempo até do que o Grupo Riachuelo, o Grupo Guararapes, né, comprando, digamos, essas mercadorias. Agora ela sai, digamos, sai do mercado por conta dessa crise, né, e deixa de comprar, rompe, digamos, contratos que ela tem, digamos, com essas facções, e esses produtores, né, começam, digamos, a passar dificuldade porque vê, né, o seu mercado, digamos, comprador, digamos, reduzido, o seu mercado fornecedor reduzido, e certamente isso avilta o preço da mercadoria, avilta o preço, digamos, do trabalho, né? E isso numa região pobre já é um golpe, digamos, grandioso. Então, romper essa dependência das grandes empresas significa criar, digamos, mercados alternativos, né? Criar mercados alternativos, digamos, para isso. Para isso, a gente tem que ter, digamos, uma política pública, digamos, que se preocupe, digamos, com isso. Veja, no Ceará a gente tem a professora Rita de Cássia, né, pessoal também que liderado pela professora Virgínia Macedo, da Universidade de Sobral, vem trabalhando, digamos, as pequenas cidades e o comércio dessas pequenas cidades. E a gente percebe que, e elas perceberam, né, num evento que teve lá em Sobral que eu participei, que grande parte, digamos, das feiras dessas cidades, né, elas criaram, digamos, feiras já com o objetivo específico de vender as confecções produzidas, digamos, os pequenos grupos de costureiras, digamos, por essas pequenas fábricas, né, que a gente está chamando aqui de facções, né, vender, digamos, o produto, digamos, nas suas feiras. Se você chegar no mercado central de Fortaleza, você vai perceber, digamos, que o produto é regional, né, é fabricado no interior, digamos, do Ceará, né, e consegue, digamos, competir, digamos, com preços, né, formidáveis, digamos, das lojas convencionais, né, do grande capital, a ponto, digamos, de as pessoas viajarem, esses revendedores, para se abastecer lá, trazer suas mercadorias e vender, digamos, nas suas cidades. Então, a gente precisa criar uma estrutura dessa, para reduzir a dependência das facções, né, que já se demonstrado, digamos, que é importante, é interessante que se mantenha, para reduzir a dependência das facções ao grande capital, a essas grandes empresas, né, que não tem compromisso, inclusive, com esse trabalhador, né, o compromisso, digamos, é com o capital. Se for um bom negócio, ela permanece. Se perceber, digamos, que esse negócio não está tão bom, ela sai, né, e deixa, digamos, esses trabalhadores, né, em situações críticas. Então, reduzir, digamos, isso é importante. Isso pode ser feito, digamos, com uma central de vendas que pode se localizar em Caicó, em São José de Seridó, em Jardim de Seridó, em Pau dos Ferros, em João Câmara, né, em Currais Novos, em outras cidades, digamos, do semiárido, digamos, nordestino, em que você cria aquela feira que aquele vendedor sabe que na quarta-feira eu vou para a feira de Caicó me abastecer de confecções, né,
populares, então de confecções, né, que imitam, digamos, as grandes marcas, para mim vender, digamos, na minha loja, em cidade tal, e tal. Né? A gente precisa criar essa estrutura. Né? Por isso que esse olhar, digamos, para o futuro, digamos, é importante nesse momento. Principalmente no momento em que a gente vê a redução, digamos, das atividades da Petrobras, praticamente o fechamento, digamos, da empresa, digamos, aqui no Estado. E ela tinha um papel importante no semiárido nordestino, né? Em questão dos royalties, em questão da geração de alguns empregos. O caso, digamos, de cidades como da Chapada do Apodi, que tinha produção de petróleo e gás, que são afetadas, é o caso de Mossoró, é o caso, digamos, de cidades como Aldo Rodrigues, no Vale do Açu, né, que tinham montado, digamos, suas economias, né, no entorno, digamos, da empresa, né, e com a saída, digamos, da empresa, isso cria dificuldade. Né? Então, daí, esse olhar, digamos, para o futuro, ser urgente, né, para a gente romper, digamos, certas dependências e criar, digamos, uma economia que seja sustentável, né, para o trabalhador rural, que é as pessoas que, no momento de seca, são martirizadas justamente com o flagelo, né, climático. Muito obrigado.